A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, com sede no Ceará, vai receber este ano 300 alunos dos países de língua portuguesa, africanos e do Timor-Leste. As aulas terão início no segundo semestre do ano. O Senado brasileiro vai enviar ao Paraguai uma comissão especial para verificar a situação dos brasiguaios, os produtores rurais de nacionalidade brasileira que se fixaram no país vizinho. São cada vez mais intensos os conflitos entre eles e os carpeiros, como é chamado o movimento dos trabalhadores sem terra paraguaio. Os brasiguaios são os colonos brasileiros que, após terem as propriedades desapropriadas durante a construção de Itaipu, compraram terras e decidiram viver no Paraguai. Homens e mulheres que há cerca de 40 anos deixaram o Brasil para produzir na nação vizinha. Devido à informalidade na documentação da propriedade de terras paraguaias, a posse das fazendas deles tem sido questionada pelos carpeiros. Informalidade que também dificulta a regularização dos documentos dos brasiguaios. Este sociólogo explica que em 2009, o governo brasileiro e o paraguaio firmaram um acordo para resolver o impasse. O governo Lugo e o governo Lula fizeram um grande acordo político para resolver duas questões. Do lado paraguaio, resolver a questão da remuneração pela energia elétrica cedida em Itaipu. E, de sua parte, o governo Lula se comprometeu a regularizar migratoriamente os brasileiros e a regularizar, consequentemente, a titulação das terras dos descendentes desses brasileiros. Desde então, a regularização vem sendo feita aos poucos. 10 mil dos cerca de 200 mil brasiguaios já tiveram os documentos regularizados. Processo lento que reforça a sensação de insegurança dos emigrantes. Em fevereiro, 7 mil carpeiros acamparam em Santa Rosa del Mondei, a 57 quilômetros de Foz do Iguaçu, região com propriedades rurais de brasileiros. O acirramento do conflito entre os brasiguaios e os carpeiros, os sem terra do Paraguai, fez com que a Comissão de Relações Exteriores aprovasse um requerimento criando uma comissão parlamentar temporária para visitar aquele país. 5 senadores vão procurar o apoio de instituições paraguaias para resolver o problema. Os senadores temem que a situação se agrave em 2012, ano eleitoral no Paraguai. Isso foi uma bandeira de campanha há 4 anos atrás. Então isso vai ser aproveitado, esse fato, em todas as discussões políticas naquele país. E se nós não tomarmos uma iniciativa agora, neste momento, eu acho que tende a agravar e muito com a proximidade das eleições. Então nós temos que fazer um trabalho absolutamente cauteloso, discreto e prudente para que essa ação política não tenha alguma influência sobre o processo interno eleitoral do Paraguai. Uma nova linha aérea vai interligar Cayena, na Guiana Francesa, a Macapá e Belém. A ideia é atrair turistas franceses para esticarem a estada até o Amapá e o Pará. E o Brasil bateu recorde em 2011 na entrada de turistas estrangeiros. Confira os números na tela. Foram cerca de 5 milhões e 400 mil turistas. Eles gastaram aproximadamente 6 bilhões e 800 milhões de dólares. Um marco inédito na história do turismo receptivo brasileiro. E não é só turista que está chegando por aqui. A crise econômica mundial trouxe mais de 70 mil trabalhadores estrangeiros. Os empregos nos setores naval e de petróleo lideraram a preferência dos imigrantes. Eles buscam melhores salários ou simplesmente uma oportunidade de emprego. Mas e o Brasil? Ganha ou perde com a mão de obra de outros países? A resposta você confere no dossiê diplomático. O mundo tem 105 milhões de trabalhadores que deixaram seus países em busca de emprego. Só o Brasil abriga quase 1,5 milhão de estrangeiros. O Brasil adota um sistema de imigração que é o chamamento, ou seja, é uma empresa estabelecida no Brasil,
tem uma necessidade específica de mão de obra, essa mão de obra não está disponível no mercado brasileiro e, portanto, ela então solicita a vinda de um profissional estrangeiro. A procura pelo Brasil é crescente. Em 2008, o país liberou mais de 43 mil vistos de trabalho. Foram 42.800 em 2009 e quase 56 mil em 2010. No ano passado, foi registrado um crescimento de 26%. O volume de trabalhadores estrangeiros ultrapassou a casa dos 70 mil. Os norte-americanos formam o maior contingente de imigrantes, quase 8 mil em 2011. Em seguida, vêm filipinos, britânicos, indianos, alemães, chineses, indonésios, franceses, japoneses e italianos. Qual é a área que mais demanda? É a área da exploração e produção de petróleo. São profissionais essenciais ao nosso desenvolvimento e a vinda dessas pessoas acaba por viabilizar esses projetos, expansão industrial, desenvolvimento, gerando inclusive emprego para os brasileiros. O governo traçou o perfil dos estrangeiros que entraram no Brasil em 2011. A maioria são homens com visto temporário. Muitos deles nem chegam a pisar no território brasileiro. Ficam embarcados em navios e plataformas para a exploração de petróleo. Artistas e atletas vêm logo em seguida. O país recebe ainda especialistas em assistência técnica e transferência de tecnologia. E cada vez mais, executivos e investidores chegam por aqui. Nós temos pelo menos dois grandes conjuntos deles. Um de quadros mais qualificados, com nível superior, que vem aqui se instalar nas academias, nas universidades, nas empresas, que requerem profissionais que vivemos carentes no nosso mercado de trabalho, mas também tem um elevado contingente que vem ao país em busca de melhorias na sua vida, de melhores oportunidades de vida. Existe aí uma enorme quantidade de profissionais advindo de países menos desenvolvidos da América Latina que enfrentam aqui condições extremamente adversas. As coisas podem ser ou se tornarem preocupantes a partir do momento em que esses postos de trabalho são subtraídos da população local. Mas por que tantos estrangeiros procuram o Brasil para trabalhar? A primeira explicação é econômica. A crise internacional cortou empregos lá fora e empurrou a mão de obra para países em desenvolvimento. O fluxo é justamente com que expulse, de certa forma, os trabalhadores nos países desenvolvidos. Por quê? Porque eles não encontram ocupação. Mas a explicação não é apenas econômica. Existe uma questão cultural. Nós somos um país com tradição de imigração. Um país democrático, um país aberto, receptivo. A conjugação de todos esses fatores tem implicado nessa elevação do número de estrangeiros. Especialistas acreditam que o Brasil pode ganhar com o know-how e a produtividade dos trabalhadores estrangeiros. Vantagem que o Brasil toma ou leva é que essas pessoas começam imediatamente a entrar no ciclo produtivo das empresas e a produzir. E não espera-se que a mão de obra local seja formada para então ir contribuir. Nós ganhamos em termos de processos que agregam novas culturas e novos valores, novas habilidades que não eram até então desenvolvidas no país. Na medida em que contribuam para dinamizar a economia, os trabalhadores mais qualificados, isso gera emprego. Até as entidades profissionais reconhecem vantagens na presença dos trabalhadores de outros países. O Confea representa 933 mil engenheiros, agrônomos e outros especialistas em tecnologia. 70 mil deles são estrangeiros. E para o presidente do Conselho, o mercado brasileiro tem espaço para mais gente de fora. Para os próximos 4 ou 5 anos, o Brasil deve precisar ir no mínimo em torno de mais de 300 mil profissionais e nós não vamos conseguir formar mais do que 120 ou 150 mil profissionais. Portanto, há uma necessidade de profissionais da área tecnológica. Mas o Brasil também pode enfrentar problemas com o excesso de estrangeiros. O receio de alguns economistas é que a mão de obra qualificada comece a tirar emprego de profissionais aqui do Brasil.
Ninguém tem dúvida de que a mão de obra qualificada estrangeira tem muito melhor condição de competir do que a mão de obra qualificada do país emergente. Então nós não podemos lutar de igual para igual porque somos desiguais. O que estaria predisposto ou preparado para aprender aquilo é substituído por um que já sabe. A empresa leva vantagem nesse ponto e são ossos do capitalismo, né? Eu acredito que o governo tem que intervir. Para o Ministério Público do Trabalho, que fiscaliza as relações de emprego no Brasil, a presença de estrangeiros não é uma ameaça, mesmo com o agravamento da crise. Essa situação, digamos, de dizer que estrangeiros estão se apropriando de postos de trabalho de brasileiros, ela é um pouco simplista. Há hoje um grande fluxo de migrações no mundo inteiro. É normal que pessoas qualificadas exerçam suas funções em um outro país. Nós temos empresas transnacionais, multinacionais. E, por outro lado, o Brasil pode se beneficiar disso. Enquanto mais estrangeiros procuram o Brasil para trabalhar, menos brasileiros se aventuram em busca de emprego no exterior. E o Itamaraty já percebeu essa tendência. Existe esse contrafluxo, sim. É maior do que anos atrás? Sim, mas não é expressivamente maior ainda. No Japão, sim, o fluxo de volta é realmente significativo. Se a crise abriu as portas do Brasil para os estrangeiros, tornou os países desenvolvidos ainda mais rigorosos. A França, por exemplo, bateu um recorde na deportação de imigrantes. Quase 33 mil pessoas foram banidas em 2011. E a meta para este ano é atingir 35 mil expulsões. Enquanto isso, quase 1.700 franceses receberam visto para trabalhar aqui no Brasil. Um embaixador especial para representar o Brasil no mundo árabe, Turquia e Irã. Esta é a receita que o Itamaraty encontrou para não ser pego de surpresa. Os desafios do embaixador extraordinário para o mundo islâmico você confere no próximo bloco no Diplomacia Entrevista. Eu volto em um minuto.